Atos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque, na verdade, João vos batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 8, capítulo 1 de Atos, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Bom, para nós entendermos o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos primeiro nos lembrar de como a obra de Deus era feita em todo o período do Antigo Testamento. Existiam 3 ministérios no Antigo Testamento. Que 3 ministérios eram esses? Era o rei, o profeta e o sacerdote. Então, esses 3 ministérios é que realizavam a obra de Deus no Antigo Testamento. O rei, o profeta e o sacerdote. Fora esses 3 ministérios, como exceção a esta regra, uma vez ou outra, Deus chamava outras pessoas para fazer algo para a sua obra, por exemplo. Também, por exemplo, quando o tabernáculo foi construído, quem fez a arte do tabernáculo não foi um rei, não foi um profeta, nem foi um sacerdote. Mas havia muitas pessoas que estavam habilitadas para aquela obra, porém não espiritualmente. Então a Bíblia diz que Deus ungiu as pessoas que foram também trabalhar naquele tabernáculo. Outro exemplo de pessoas também que foram ungidas pelo Espírito Santo e que não eram reis, não eram profetas em si, ex-sacerdotes, se tornaram depois, eram, por exemplo, nazireus, que eram pessoas que se consagravam, que eram separadas para Deus, que depois podiam não serem profetas, como foi o caso de Samuel, ou de Sansão também. Queridos, o que acontecia? Essas pessoas, elas só podiam realizar a obra de Deus e fazer a obra de Deus depois de terem sido ungidas, capacitadas pelo Espírito Santo. E cada pessoa, ela era ungida pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus na área que ela foi chamada, Então, por exemplo, o profeta recebia a unção sobre a vida dele, Essa capacitação era chamada na Bíblia de unção. Por quê? Porque ela recebida no ato quando o profeta ia até essa pessoa, ele pegava o óleo consagrado, derramava sobre a testa daquela pessoa e esfregava. Isso era chamado então de unção. Aquela pessoa era ungida. E cada pessoa que era ungida, ela era ungida para o seu devido ofício. Por exemplo, o profeta era ungido para profetizar. O sacerdote era ungido para ministrar, para interceder. O rei era ungido para reinar. E 2 coisas aconteciam. Primeiro, ninguém poderia executar a sua função sem ter sido antes ungido. Sem ter sido antes capacitado. Vou pegar água para mim. Sem ter antes ter sido capacitado. Qual era a definição no Antigo Testamento de um falso profeta? Era uma pessoa que entrasse no ministério de profeta sem ter sido devidamente ungido como profeta. Qual era a definição de um falso sacerdote? Era uma pessoa que entrava no ministério do sacerdote sem ter sido ungido como sacerdote. Qual era a definição de um falso rei? Era uma pessoa que tomava o trono sem ter sido ungido para ser rei.
É por isso que você vê que o primeiro rei de Israel foi Saul, mas antes de Saul subir ao trono, o que aconteceu? Samuel ungiu a Saul. O segundo rei de Israel foi Davi. Antes de Davi subir ao trono, Samuel também ungiu o quê? A Davi. Qualquer pessoa que se atrevesse a fazer a obra de Deus e a executar a obra de Deus sem essa capacitação, ela não tinha sucesso. Então você só podia fazer a obra de Deus depois de ser o quê? Ungido e capacitado pelo Espírito Santo. Nós temos exemplos de pessoas que foram fazer a obra de Deus, tiveram boa intenção em fazer a obra de Deus, porém estavam sem o quê? A unção para aquele momento. Talvez o exemplo mais clássico seja usar. Quando você ouviu falar de usar? A Bíblia diz que a arca estava vindo para Israel. E Davi estava muito alegre com isso, todo mundo estava muito alegre. Só que a arca, quando a arca fosse carregada, a arca teria que ser carregada como? Né? Sobre os ombros, somente por levitas, e dava um passo, parar, dava um passo, parar. Era assim que ela tinha que ser carregada. E alguém teve a infeliz ideia de colocar a arca em carro de boi. Acho que era mais rápido, né? Então a arca está vindo em carro de boi. E o boi tropeçou e a arca o quê? E um senhor com o nome de Uzá foi lá e tentou ajudar, foi dar uma focinha. E ele colocou a mão na arca. Quantos sabem o que aconteceu? Ele morreu na hora, irmão. Que nos mostra que no reino de Deus não basta ter boa intenção. Amém? Então, cada pessoa era ungida para o seu devido ministério. Outra coisa que nós vemos é que mesmo a pessoa sendo ungida, fala comigo, a unção era específica para aquela função. O rei não era profeta, o profeta não era rei, o sacerdote não intercedia, não profetizava, com raras exceções. Nós vemos isso, por exemplo, quando um rei, se eu não me engano, o rei Uzias, que era um homem de Deus, mas ele foi chamado para ser rei, ele foi ungido para ser rei, e de repente, o que ele cismou de fazer um dia? De ser sacerdote. Aquele rei então entra no templo, e ele vai queimar incenso no templo, conforme o sacerdote fazia, né? Mas o sacerdote fala para o rei, essa não é a sua função, essa é a minha função. O rei falou, eu quero ser sacerdote e eu vou ser sacerdote. A Bíblia diz que naquele exato momento o rei ficou leproso, irmão, dentro do templo, porque ele saiu de um ministério e entrou num ministério sem ser chamado. O outro exemplo é Saul. Saul foi ungido para quem? Rei. E quem que era o sacerdote? Samuel era o sacerdote. Saul era rei, Samuel era o sacerdote. E numa guerra, Samuel dá a seguinte palavra para Saul, olha, me espera por 7 dias, porque nos 7º dia eu vou voltar. E Israel está na guerra, aquela guerra está apertando, a situação está ficando cada vez mais difícil. E ele está esperando quem? O sacerdote. O sacerdote fazia um sacrifício, fazia a oração. E o sacerdote não chega, mas estava dentro do prazo. Ele esperou tanto, irmão, ele esperou 7 dias. Ele só não esperou o final do 7º dia. E de repente, antes do final do 7º dia, o que ele faz? Ele vai lá e toma o lugar do sacerdote, faz o quê? O sacrifício no lugar do sacerdote, só que ele não tinha sido chamado para isso. Ele não tinha unção para isso. Ele não era nem mesmo da tribo de Levi para fazer isso. Então, assim que ele faz aquele sacrifício, a Bíblia diz que o sacerdote se apresenta e fala assim, olha, se você tivesse guardado a palavra do Senhor, também o Senhor guardaria o teu reino para você e para a sua família. Mas porque você rejeitou a palavra de Deus, também o Senhor se rejeitou. Então nós vemos que no Antigo Testamento havia uma exigência muito importante. Essa exigência é, só se faz a obra de Deus sendo capacitado pelo Espírito Santo. Fala comigo, a obra de Deus só pode ser feita pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos isso muito claro no Antigo Testamento. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Bem no início do Novo Testamento, você pode prestar atenção,
que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele nunca pecou, ele nunca errou, mas até os 29 anos de idade, quantas vezes Jesus pregou em público? Não, pregou. Ele discutiu com os fariseus, aos 12, mas quantas vezes ele pregou em público até os 29 anos de idade? Nenhuma. Quantas vezes ele expulsou um demônio? Quantas vezes ele curou um enfermo? Nenhuma. E se alguém estava pronto, era ele, sim ou não? Se santidade resolvesse o problema, Jesus estava pronto. Se fé resolvesse o problema, Jesus estava pronto. Mas nenhuma vez ele foi até os 29 anos de idade e ele nunca pregou um único sermão em público. Ele nunca expulsou um único demônio durante 29 anos. E, por favor, não me pergunte se ele estava na Índia, viu, irmão? Ah, pastor, dos 12 ao 29. Ele estava lá, irmão. Estava lá, se preparando espiritualmente. Irmãos, bom, aos 29, com cerca de 30 anos de idade, vamos usar as palavras da Bíblia, né? De quase 30 anos de idade, Jesus é então batizado. E quando ele é batizado, o que acontece? O Espírito de Deus desce sobre ele na forma de uma pomba. Quando o Espírito de Deus desce sobre ele na forma de uma pomba, o que ele faz? Ele já vai para o deserto para a primeira grande batalha. 40 dias, 40 noites, ele ora, ele jejua, ele enfrenta o diabo, ele derrota o diabo, e depois disso é que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu, né, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Isso depois de ter sido o quê? Recebido a unção do Espírito Santo. E durante todo o ministério do Senhor Jesus, você pode ver que tudo que ele fazia debaixo do poder de quem? Do Espírito Santo. É por isso que quando ele expulsa um demônio e logo depois ele cura um cego, e alguém chega e fala assim a respeito de Jesus: você não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que é quem? O príncipe dos demônios. O que Jesus disse? Se um reino estiver dividido, ele tem fim. Se uma casa estiver dividida, ela tem fim. Se Satanás está dividido contra si mesmo, seu reino teria tido fim ao mesmo tempo. Se eu estou expulsando por Beelzebu, por que não estão expulsando os vossos filhos? Porque eles também expulsam os demônios. Mas se eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus, consequentemente, é chegado até vocês o quê? O reino de Deus. Então Jesus expulsava os demônios por quê? Pelo Espírito de Deus. E não somente isso, a Bíblia diz, por exemplo, numa determinada cura, que um paralítico estava junto, e está escrito exatamente o seguinte: e num daqueles dias, né, fala daquele paralítico, está escrito o seguinte: e a virtude de Deus, o que está escrito? Estava com ele para curar. Essa palavra virtude em grego, dinamis, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Por que ele podia curar aquele paralítico? Hein? Porque o poder, estava ungido, o poder de Deus estava com ele para curar. Quando aquela mulher com um fluxo de sangue toca nele, o que ele fala que ele sentiu? Eu senti que de mim, virtude na corrigida, poder na atualizada, dinamis no grego, que é o poder, né, que opera milagres, de onde vem a palavra dinamite, né, a explosão de milagres. Então Jesus, ele fazia a obra de Deus por quê? Porque ele tinha o poder do Espírito Santo. E durante 3 anos e meio, ele treina os seus discípulos. Eles viram ele expulsar demônios, eles expulsaram demônios junto com ele, usando o poder do nome de Jesus. Eles oraram pelos enfermos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: se seminário treinasse alguém por si mesmo, eles estavam bem treinados, sim ou não? Quantos trocariam qualquer seminário no mundo por um seminário de 3 anos e meio com Jesus? Ao vivo e a cores. Então, irmãos, se depois de Jesus existiu alguém que pisou o planeta Terra que podia dizer que estava pronto, era aqueles 12 homens, sim ou não? 3 anos e meio de treinamento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: eles estavam tão prontos, ou pelo menos achavam que estavam tão prontos, que numa determinada ocasião, eles falavam para Jesus: Senhor, o Senhor queria passar por Samaria, e os samaritanos não te deram pousada? Vamos resolver agora. Ô Tiago, vem aqui.
Vamos fazer como Elias fez. Vamos orar, vai cair fogo do céu, não vai sobrar um samaritano na face da terra. Irmão, eles conseguiam fazer cair fogo do céu. Quantos concordam que a fé é forte? Eles estavam só canalizando a fé na direção errada. Você tem dúvida que eles conseguiam fazer isso, irmão? Jesus chegou para eles e falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não façam isso. Irmão, eles estavam prontos como Elias para fazer cair fogo do céu. Então, se alguém pisou na terra e estava pronto para fazer a obra de Deus depois de Jesus, eram eles. Mas Jesus então termina o seu ministério. Quando ele termina o seu ministério, é muito comum nós citarmos as palavras de Mateus, mas não citamos a palavra de Lucas. Em Mateus, ele disse assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou falar para a pessoa do lado, existe o ide. Falar para a pessoa do lado, existe o ide. Mas antes de o ide, tem um fica. Ele falou ide por todo mundo, mas se você prestar atenção em Lucas, ele falou assim, ó: mas não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Fala comigo, antes do ide, tem o fica. Amém, irmão? Ou seja, não é simplesmente ir. E muitas vezes o que acontece é isso, as pessoas estão indo. Estão indo de qualquer jeito. Estão indo pela sua própria força. Mas Jesus falou, ó, não vá sem ser revestido de poder. E por quê? Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6. Amém? Então Jesus falou, ó, fiquem, permaneçam, esperem. Por quê? Para serem revestidos de poder. Esse revestimento de poder, aqui em Atos 4:5, Jesus chama de batismo, o quê? Com o Espírito Santo. Vamos ler de novo o versículo 5. Alguém lê o versículo 5 para mim? Lê em voz alta o 5. Verso 5, em voz alta. Isso. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Né? Quem sabe o que significa a palavra batismo? Não é. Imerso, literalmente. Batismo é imerso. É baptismo no grego. Na verdade, João Ferreira de Almeida e a maioria das traduções que nós temos em português, eles não traduziram. Eles simplesmente, em grego é baptismo, né? Eles simplesmente tiraram o P, baptismo, e escreveram batismo, mas não traduziram a palavra. Literalmente a palavra não está traduzida. Se fosse traduzida literalmente seria: vocês serão mergulhados no Espírito Santo, como vocês foram mergulhados em água. Então fala comigo, ser batizado é ser mergulhado. Amém? Um dia alguém chegou e falou: pastor Edson, eu sei que vocês praticam o batismo por imersão, mas o senhor acredita mesmo que a quantidade de água vai fazer a diferença? Eu falei, claro que não, irmão. Se você conseguir mergulhar alguém num copo d'água, fica à vontade. Tem que ser por mergulho. Amém, irmão? É uma simbologia. E o batismo nas águas também tipifica o batismo espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, ser batizado com o Espírito Santo, fala comigo, é ser mergulhado no Espírito Santo. Amém? Quantos querem ser mergulhados no Espírito Santo? Amém? Quantos querem viver mergulhados no Espírito Santo? Lembre-se que o Espírito Santo ele é o Espírito de vida. Amém? Ele é vida. Jesus disse à mulher de Samaria,
Se você beber a água que eu lhe der, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte que salta para a vida eterna, não foi isso? Jesus disse em João 7,37, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando você vai ao Apocalipse, você viu rio de água viva. Se você for para Ezequiel também, você vê um rio que tudo que aquele rio toca fica vivo. Então a água do Espírito é a água da vida. E por isso Jesus disse em João 3 também. João 3,3, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Então eu vou perguntar de novo agora com entendimento. Quem quer viver mergulhado no Espírito Santo? Amém? Bom, Jesus falou sobre essa experiência, que os seus discípulos seriam mergulhados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós precisamos lembrar em que período nós estamos. Nós estamos aqui alguns dias após a ressurreição de Jesus, logo antes de Jesus subir aos céus. E quando ele diz não muito depois desses dias, ele está falando de qual dia, de qual tempo? Quando foi que o Espírito Santo veio? No Pentecostes. Vamos ler esse texto lá, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Vamos dizer junto o versículo 4, fala comigo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Irmão, o interessante nisso é que se nós formos analisarmos as Escrituras, quando vamos para Coríntios, por exemplo, nós vemos que o número de pessoas que estavam reunidas no dia de Pentecoste, antes do dia de Pentecostes, as pessoas que viram Jesus subir aos céus, o apóstolo Paulo disse que eram aproximadamente 500 pessoas. Então, aproximadamente 500 pessoas viram Jesus subir e falar assim, ó, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Desses 500, sabe quantos receberam? 120. Quantos perderam a bênção? 380 pessoas não levaram a sério aquilo que Jesus Cristo tinha falado, aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Mas esses 120 discípulos que lá estavam e que receberam o batismo com o Espírito Santo naquele dia, que ouviram o vento impetuoso, que foram distribuídas línguas de fogo sobre eles, e que todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, a vida deles e a vida da igreja foi completamente mudada a partir daquele dia. A primeira coisa que aconteceu quando nós seguimos o livro de Atos, e é um livro muito importante para se ler se você não leu ainda, é que naquela manhã eles eram apenas 120 pessoas, mas no mesmo dia eles cresceram de 120 para 3.000. Quantos podem dizer amém? 120 para 3.000 no mesmo dia é um bom crescimento, Xanó. Essa foi a primeira coisa que mudou, de 120 para 3.000. E nós vemos as coisas mudando. Como que aconteceu essa grande essa transformação? O que aconteceu? Porque eles não estavam mais lutando sozinhos, eles estavam lutando com quem? Com o poder do Espírito Santo. E é interessante que eles estavam no cenáculo. E era um dia de festa, né? Era a festa de Pentecostes de Jerusalém. E os prosélitos do judaísmo vinham do mundo inteiro, né? As pessoas que eram convertidas ao judaísmo vinham do mundo inteiro e estavam em Jerusalém. E eu gostaria que você imaginasse a cena. Eu não acredito que aquele cenáculo era muito maior que essa igreja, talvez fosse menor que essa igreja, né? 120 pessoas estavam reunidas ali. E ao redor daquelas 120 pessoas havia milhares de pessoas. A Bíblia fala de 3.000 pessoas se convertendo, né, naquele dia.
mas nós não sabemos de fato quantas pessoas estavam lá fora. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Houve um barulho tão grande aonde eles estavam reunidos que todo mundo foi ao redor do cenáculo. Já imaginou isso, irmão? Aquele cenáculo, começa aquele barulho enorme. Irmão, quantos sabem que não é fácil chamar a atenção de 3.000 pessoas? Eram mais de 3.000 pessoas, na verdade, né? 3.000 pessoas foram o número de convertidos naquele dia. Mas quantas pessoas estavam do lado de fora? A Bíblia diz que ouvindo aquele barulho, o que eles fizeram? Eles foram para lá. E quando eles foram para lá, eles tiveram uma grande surpresa. Qual foi a grande surpresa? A Bíblia diz que eles ouviram aqueles homens falando na mesma língua deles. Fala comigo. Eles ouviram falando em sua própria língua. Eles ouviram falando em sua própria língua. Por que isso foi uma surpresa, irmãos? Por que isso foi muito importante? Porque haviam várias nações ali reunidas. Haviam árabes, haviam egípcios, né? Haviam pessoas de várias nações debaixo do céu. E naquele momento, existe primeiro uma grande mentira que é ensinada. Que mentira é essa? É que naquele momento os discípulos falaram as línguas das nações. O texto em nenhum momento diz isso. Em absolutamente nenhum momento. O que o texto diz, primeiro que no grego existe um trocadilho. Existem duas palavras em grego que podem ser traduzidas por línguas ou idiomas. Que palavra é essa? Esqueci a segunda? É? Tá bom, lembrou de uma, tá fazendo bem o instituto. Glossa e dialecto. Quando nós lemos Atos 2, versículo 4, eles passaram a falar em outras línguas. Atos 2, versículo 4 é glossa. Fala comigo, eles falaram glossa. Quando nós olhamos em grego, o que é glossa em grego? Glossa é o órgão que você usa para se pronunciar. Fala comigo, é a língua. É a língua, também. Glossa pode ser também o idioma de uma nação, pode ser também, né, dependendo do contexto que foi encontrado aqui, em Atos mesmo, em outra ocasião ele é usado. E glossa é usada também para a língua dos anjos. Então, essa é a palavra que é usada em Atos 2, versículo 4. Eles falavam glossa, né? Usavam a sua língua, falavam glossa. Agora, quando se diz cada um ouviu falar na sua própria língua, tem um trocadilho. Não é glossa mais. É dialecto. Falar comigo, eles falavam em glossa, mas foram ouvidos dialectos. E o que é dialecto? Dialecto nunca é isso, ó. A língua, impossível. No Novo Testamento, dialecto nunca pode ser a língua. Dialecto nunca é o idioma dos anjos, nunca. Dialecto sempre é o idioma comum de cada nação. É chamado dialecto. Então, o que aconteceu naquele dia de Pentecostes? O que sempre aconteceu no livro de Atos. Eles oravam em uma língua. Mas as pessoas que estavam do lado de fora escutavam o quê? Na sua própria língua. Basta nós usarmos um pouquinho a lógica e colocarmos a nossa cabeça para pensar. Irmãos, do lado de cá, nós temos 120 pessoas. E do lado de cá, nós temos 3.000 pessoas. Aqui, entre essas 3.000 pessoas, eram mais, mas vamos colocar, nós temos 10 nações. Nós temos egípcios, nós temos árabes, nós temos 10 nações de 10 idiomas diferentes. E aqui nós temos 120 poliglotas. Suponhamos que 10 desses vamos colocar 100 poliglotas para ficar mais simples o nosso cálculo. E cada um desses poliglotas, de cada grupo de 10 poliglotas, está falando uma das línguas dessa grande multidão que está aqui. Então aqui nós temos alguém falando egípcio, aqui nós temos alguém falando árabe, mas aqui nós temos 3.000. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém entendeu alguma coisa? Impossível ninguém entender nada.
Só que aqui, ó, suponhamos que nós temos aqui o Douglas batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E o Douglas, então, está falando em línguas. Só que aqui eu tenho um árabe. Aqui eu tenho um egípcio. Todos eles estão ouvindo na sua própria língua. O egípcio não tinha que procurar aqui. Quem está falando egípcio aqui? E nem o árabe. Quem está falando árabe? Não, não, não. Cada pessoa ouviu o quê? Na sua própria língua. Por que eu digo que essa mentira é muito perigosa? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, não, é porque o dom de línguas, ele foi usado para evangelizar nações. Uma mentira. Em nenhum lugar na Bíblia tem isso, nem aqui. Então a pessoa recebia o dom de línguas, ia lá para a África, ia lá para o Egito. Não, em nenhum momento. Essa mentira é tão grande que se você continuar lendo o texto, de repente, quando as pessoas vão lá e estão olhando, assustadas com aquela situação, Pedro se levanta e começa a pregar. Pedro pregou em línguas, irmão? Pedro precisou de algum dom para pregar? Ele pregou no idioma comum, no aramaico. Ele falou em aramaico. E como é que todo mundo entendeu? Porque todo mundo que estava ali era prosélito do judaísmo. Todo mundo que estava ali era convertido do judaísmo. E embora fossem estrangeiros, conheciam o aramaico. Então, o dom de línguas, em nenhum momento na Bíblia, é usado para evangelizar nações. Ah, Deus pode usar uma pessoa para falar em outra língua? Para falar? Claro que pode. Assim como Deus pode fazer a mula de Balaão falar. Mas o que eu estou dizendo é que esse não é o dom de línguas conforme ensinado na Bíblia. Se for usado assim, pode ser usado como sinal. E é por isso que em nenhum momento a Bíblia diz também que quando eles falaram em outras línguas, eles evangelizavam. Pelo contrário, eles magnificavam a Deus. Fala comigo, língua estranha é uma expressão de louvor. Amém? Em nenhum momento eles não começaram a pregar, você tem que aceitar. Não, não existe isso. Isso é superstição, não é bíblico, né? Que as línguas estranhas são usadas para evangelizar pessoas. Então, eles falaram em outras línguas e foram batizados com o Espírito Santo. Naquele dia, Pedro se levanta para pregar e você vê então uma mudança em Pedro. Por quê? Porque pouco tempo antes, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Negou diante do sacerdote, negou diante do soldado e por fim negou diante de uma escrava. A escrava nem mal podia fazer para ele, Pedro se acovardou. Mas o mesmo Pedro se levanta no dia de Pentecoste e com ousadia prega. E se você ler os sermões de Pedro depois, o mesmo Pedro que era medroso antes falou assim, ó, vocês assassinaram Jesus. Já imaginou? Vocês assassinaram Jesus. Vocês mataram o autor da vida. Mas a morte não pode deter o autor da vida. Prenderam a Pedro, bateram em Pedro e falaram, nunca mais fale nesse nome. Pedro falou, julguem vocês mesmos, se eu vou obedecer a Deus ou se eu vou obedecer aos homens, porque eu não posso deixar de pregar aquilo que eu tenho ouvido. Amém? Ele havia mudado da mesma maneira que as pessoas do Antigo Testamento mudavam quando recebiam o poder do Espírito Santo. O profeta Samuel, quando se encontra com Saul, em 1 Samuel 10, versículo 7, ele faz a seguinte profecia: você vai passar pelo caminho tal, você vai encontrar com um grupo de profetas e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Você se transformará em outra pessoa. Quando isto acontecer, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus será contigo. Amém? Do jeito que Samuel falou, aconteceu. É o Antigo Testamento. Mas Saul encontrou com aqueles profetas, a unção de Deus caiu sobre Saul. A partir daquele dia, Saul nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que Deus enviou Samuel na casa de Davi, na casa do pai de Davi. Davi derramou óleo sobre Davi. Samuel derramou óleo sobre Davi. E a Bíblia diz, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém? E a vida de Davi mudou. Ele tinha lá 14 aninhos, tocando harpa lá, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente apareceu um urso, ele foi lá e matou com as próprias mãos. Aparece um leão, ele vai lá e rasga o leão como se fosse um cabritinho.
Quantos sabem que isso não é muito comum para um garotinho de 14 anos? O que ele tinha mudado? O Espírito de Deus estava sobre ele. E é por isso que quando Golias aparece assombrando Israel, todo mundo de Israel está apavorado com medo de Golias. Davi está assim, ó, me deixa aí, que eu vou mostrar para esse incircunciso quem é o Deus de Israel. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Do mesmo modo, Pedro, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele se transformou em outro homem. Nós vemos isso também nos outros apóstolos. João, que antes era chamado de homem irado, era chamado de o filho do trovão, é conhecido como o quê? O apóstolo do amor, porque o batismo com o Espírito mudou a natureza dele. E a grande maravilha é que, embora muitas pessoas tenham acreditado que aquela promessa foi somente para a era apostólica, que o batismo com o Espírito Santo, os poderes espirituais, são apenas para os apóstolos, para os do primeiro século, não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, Pedro, no seu primeiro discurso, no seu primeiro sermão, ele deixou bem claro quem poderia e quem deveria esperar por essa experiência. Vamos lá, Atos capítulo 2. Verso 38 e verso 39. Alguém lê para a gente, por favor. Então, para quem é a promessa do batismo com o Espírito Santo? Para todos. Pessoal, é para todos. É para quem está perto, é para quem está longe, ou seja, para quem está vivendo nos dias de Pedro, é para quem está vivendo, é para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Fala-me todos, inclui a mim. Amém? Então, esta mesma promessa, esse mesmo poder que estava sobre os profetas no Antigo Testamento, esse mesmo poder que veio sobre Jesus quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o mesmo poder que veio sobre os 120 em Pentecoste, é a vontade de Deus que esse mesmo poder venha sobre a sua vida. Amém? Por quê? Para que você tenha poder para testemunhar de Jesus. Atos 1, versículo 8. Lembra que nós falamos que a unção é específica? A unção é para a função que ela foi derramada na nova aliança. Qual é o principal objetivo da unção do Espírito Santo? Fala comigo. Poder para testemunhar de Jesus. Amém? Atos 1, 8. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha em grego é martúrio. E o que é martúrio em grego? Martúrio é testemunha, mas não é só testemunha, não. É a testemunha que apresenta prova. Vamos fazer amém? Fala comigo, eu sou uma testemunha de Jesus. E eu sou uma testemunha que apresenta provas. Vamos fazer amém? Amém? Você é uma testemunha que apresenta a prova. Que prova é essa? Recebereis poder. Amém? Qual que é a prova que você apresenta? Você apresenta o poder de Deus. Amém? Você apresenta o poder do batismo com o Espírito Santo na sua vida. E se você prestar muita atenção em Atos, capítulo 1, se você leu desde Atos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, e você prestar atenção na ressurreição de Jesus, e se você ler também os evangelhos, você vai ver, prestar atenção no seguinte, que quando Jesus ressuscitou, é muito comum nós crucificarmos Tomé, sim ou não? Né? Nós crucificamos Tomé. Mas você sabia que Tomé não foi o único que duvidou? Sabia disso? Irmãos, os discípulos só não duvidaram, por quê? Não, eles só não duvidaram, porque Jesus já tinha aparecido para eles. Eles já tinham vindo, é porque Jesus apareceu para os 12, que na verdade eram 11, né? Porque Judas tinha,
quando os 12 eram 10, né, porque estava Judas e Tomé não estava também. Tomé não estava, então Jesus já tinha aparecido, eles já tinham visto os cravos. Mas se você olhar nos evangelhos, a Bíblia diz que alguns duvidaram. E é por isso que Jesus fala para Tomé: não seja incrédulo, mas crente, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Então, se você vai no livro de Atos, você vai ver que Jesus, está escrito no livro de Atos, fala que Jesus se manifestou vivo com muitas e infalíveis provas. Que infalíveis provas são essas? Se você prestar atenção, numa determinada ocasião, quando Jesus aparece, eles estão falando: é um fantasma, né? Aí Jesus fala: não, pode tocar, porque um fantasma não tem carne e osso. Pode ver, eu tenho carne, eu tenho osso. É prova, sim ou não? Em outra ocasião ele vai, come com eles. Ó, fantasma eu não como, eu não sou espírito não, viu? Eu não estou aqui como uma aparição, como um espírito, como... Não, eu estou aqui, eu ressuscitei, eu sou de... Então Jesus apresentou muitas e infalíveis provas que eles estavam vendo. E quando ele fala: sereis minhas testemunhas, recebereis poder, sereis minhas testemunhas, ele está falando exatamente isso. Quem que é a testemunha? A testemunha é aquela pessoa que mostra uma prova que não pode ser refutada. Quando fazer amém? Da mesma maneira que Jesus falou: eu estou aqui, eu estou vivo. A testemunha é aquela pessoa que vai falar de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, ela vai provar, porque vão acontecer coisas que só podem acontecer porque Jesus está vivo. Quando pode dizer amém? Isso acontece, se você ler o livro de Atos, pouco tempo depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro passa na porta do templo e tem um homem sentado, paralítico, né? E Pedro olha para aquele homem e fala assim: em nome de Jesus o Nazareno, levanta aí, anda. E aquele homem é curado, ele entra no templo, acontece uma grande festa. Se você prestar atenção, os fariseus fazem uma reunião, e o que eles dizem? O que faremos, irmãos? Porque aconteceu um milagre e nós não podemos negar. Porque todos conhecem aquele homem. Ou seja, eles tinham ódio de Jesus, eles queriam matar Jesus, eles queriam matar Pedro, mas eles tinham um problema. Qual era o problema? Não tinha como negar. E a história de Atos é baseada nisso. Eles estão vivendo num meio que todo mundo tinha ódio deles, que todo mundo queria matá-los, mas ninguém podia o quê? Negar o que estava acontecendo. Vidas estavam se convertendo, pessoas estavam sendo transformadas. E eles podiam provar que Jesus estava vivo. A coisa era mais ou menos assim: Jesus, durante o período que ele estava vivo, ele pregava e operava milagres. Jesus prometeu que aqueles que creem nele estariam fazendo os meus milagres. Como eles estavam operando exatamente os mesmos milagres que Jesus operava quando estava vivo, isso era uma prova que Jesus não estava o quê? Morto. E por isso as pessoas se convertiam ao Senhor. Amém? Quantos concordam que nós precisamos muito desse poder hoje? Amém? Irmãos, graças a essa experiência, em 40 anos, eles alcançaram praticamente todo mundo que eles conheciam. Aonde Paulo e os discípulos conheciam, eles foram. Amém? E alvoroçaram o mundo. É por isso que quando Paulo e Silas chegam na cidade, alguém disse assim: ó, estes que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Quantos creem que vão alvoroçar o mundo? Irmãos, eles tinham muito dinheiro para fazer programa na televisão? Hein? Programa na TV todo dia, horário nobre? Anunciava muito na rádio, não? Propaganda, carro de som na cidade. Olha, a igreja primitiva. Fazia muita propaganda em cima dos apóstolos ou não? Olha Pedro, como pode um homem ter tanto poder? Fazia isso, Ana? Panfletava, era panfleto, né? Panfletava assim, né? Irmão, quer saber de uma coisa? Eles não tinham nem Bíblia. Nem Bíblia. Você sabia que eles não tinham Bíblia, né? Eles não tinham nem Bíblia, eles não tinham nada. Ah, mas tinha muito dinheiro. Tinha dinheiro, irmão?
Irmão, não tinha onde cair morto. Por quê? Não era que a vontade de Deus, era um dia de perseguição. Você estava hoje pregando aqui, amanhã você estava assando no centro da cidade de Roma, lá, ó. Ah, tá faltando óleo para iluminar a cidade, vamos pegar uns crentes. Quem põe isso para queimar? Era desse jeito que funcionavam as coisas, irmão. Mas eles tinham poder do Espírito Santo. Sabe qual que é a verdade hoje, irmão? Que a igreja às vezes tem dinheiro para fazer programa na rádio, tem dinheiro para fazer programa na TV. O pastor só falta plantar. Hoje o pastor vai plantar bananeira na igreja. Vai ter jogo de futebol na igreja. Vale tudo. Telequete dentro da igreja. Eu já vi isso tudo, irmão. Não estou brincando não, viu, irmão? Para trazer as pessoas na igreja. E ainda assim as pessoas não vão na igreja. Tem tudo. Hermenêutica, homilética, omelete, e sei lá o que mais, irmão. Mas ainda assim as pessoas não estão nem um pouquinho interessadas. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos fazer amém. Amém? Então nós precisamos muito, querido. Eu vou estar finalizando somente com mostrando a evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo, e depois dando um pequenino testemunho pessoal sobre isso. Queridos, no Pentecoste, algumas coisas aconteceram, alguns fenômenos aconteceram. O que aconteceu? Fala comigo. Vento impetuoso, língua de fogo e línguas estranhas. Amém? Desses três fenômenos, 2, que foi o vento impetuoso, né? E as línguas de fogo, nunca mais aconteceram, nem mesmo em Pentecostes, nem mesmo na Bíblia. Mas há relatos de batismo com o Espírito Santo no Pentecostes? Continua? Sim, há. Vamos ver alguns deles, por favor. Alguém lê para a gente Atos 10, versículo 46. Alguém lê em uma voz bem alta, por favor. Atos 10, verso 46. Pode ler, se alguém achou, por favor. Isto. Olha só, nós aqui estamos falando da família de Cornélio. Pedro tem um encontro com Cornélio, Jesus manda Pedro pregar para Cornélio, e o anjo fala para Cornélio que alguém chamado Pedro vai pregar para ele. E Pedro está lá cheio de protocolo. Ó, irmãos, vocês sabem que eu sou judeus, né? Eu sou judeu, vocês são gentios. E o homem judeu não pode comer com os gentios. Quando Pedro está explicando isso, o Espírito Santo já caiu e já está orando em línguas. Amém? Ó? E aí Pedro estava meio enrascado, porque ele tinha que explicar para todo mundo, porque ele, sendo judeu, foi comer um churrasquinho lá com os gentios, né? Como é que ele ia explicar isso? Ele fala, irmãos, ele encontra com os judeus e fala, eu sei que eu não posso comer com os judeus, mas Deus me deu uma visão e falou, não considere imundo aquilo que Deus purificou, e eu fui pregar para eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles oraram em línguas como nós oramos em línguas. Então, irmãos, creio eu que não podemos rejeitar a água para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Então, essa é a segunda manifestação do batismo com o Espírito Santo no livro de Atos, Atos 10, versículo 46. Vamos para a terceira, Atos 19, versículo 6. Isso. Aqui, aí está falando dos discípulos de João Batista. João Batista já havia morrido há alguns anos, mas por algum motivo misterioso, os discípulos de João Batista, alguns, não foram para a igreja. Fundaram a igreja de João Batista, viu, irmão? E Paulo um dia encontra com eles e pergunta para eles, escuta, quem são vocês? Ah, nós somos discípulos de João Batista.
Aí Paulo fala assim, mas vocês já receberam o Espírito Santo? Obviamente, o batismo com o Espírito Santo, porque todo crente tem o Espírito Santo assim converte. Ele fala, não. Então o que vocês têm? Nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo fala, olha, João falou que nós seríamos ser batizados com água, mas que depois viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Então, eles não foram batizados em nome de Jesus também, porque foi João Batista que batizou eles. João Batista não fazia o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Paulo os batiza, assim que eles saem da água, Atos 19:6. Paulo impõe sobre eles as mãos e o quê? Eles o quê? Oram em línguas e profetizam. Então, no livro de Atos, nós temos 5 manifestações de batismo com o Espírito Santo. Nós temos a manifestação de Pentecoste, Atos 2, versículo 4. A manifestação da casa de Cornélio, Atos 10, verso 46. A manifestação dos discípulos de João Batista, Atos 19, versículo 6. Nessas 3 manifestações, obviamente, eles falam em línguas estranhas. Existem outras 2. Fala comigo. Não está escrito que eles falaram e também não está escrito que eles não falaram. Que 2 são essas? Depois você na sua casa. É Samaria, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O que acontece em Samaria? Há um homem que ele é um feiticeiro e de repente ele vê que Filipe está operando milagres e esse feiticeiro supostamente se converte. Mas o que aconteceu? Naqueles dias as pessoas eram batizadas e logo depois recebiam também o batismo com o Espírito Santo. Então, quando Filipe batiza aquelas pessoas, ele passa um fio lá para Pedro, né, manda um e-mail lá e fala assim, olha, eu já batizei nas águas, vem para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Então, Pedro impõe as mãos sobre os discípulos samaritanos e o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles. Não é dito que eles oraram, também não é dito que eles não oravam. Mas por que nós sabemos que alguma coisa aconteceu? Quando o feiticeiro viu o que tinha acontecido, ele chegou e falou, ó, eu pago. Te faço uma pergunta, se Pedro impõe as mãos e nada acontece, alguém ia querer comprar alguma coisa? Então aquele homem viu que alguma coisa aconteceu. E ele falou, olha, eu pago. Onde Pedro olha para ele e fala assim, o teu dinheiro chega contigo para a tua própria perdição, porque você acredita que pode comprar o dom de Deus. Ô, meu irmão, estou procurando pastores com essa unção, amém? Quantos creem nisso, irmão? Amém? Irmãos, e ele diz isso então, aquele homem. Então por que nós acreditamos que em Samaria também houve o dom de línguas? Porque alguma coisa aconteceu. E muito provavelmente a mesma coisa que aconteceu nos outros dons. Se aconteceu outra manifestação espiritual, alguma coisa aconteceu. E qual é a quinta e última experiência que nós temos no livro de Atos? Não existem outras além dessa, de batismo com o Espírito Santo. É o apóstolo Paulo. Quando alguém chega para Paulo e fala assim, Paulo agora se batiza em nome de Jesus, lavando seus pecados, e seja cheio do Espírito Santo. Paulo é batizado, obviamente é cheio com o Espírito Santo, mas não é dito que Paulo orou, também não é dito que ele não orou. Mas quando nós lemos lá em Coríntios, o que Paulo fala? Graças a Deus, porque eu oro muito mais em línguas do que todos vós. Amém? Como ele ora, Coríntios, né? Quando Paulo fala, está em Coríntios. Como Paulo disse que orava em línguas e orava muito, obviamente ele começou a orar em línguas no momento que todo mundo começa, que é quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Então é por isso que dizemos que o dom de línguas é a evidência física externa do batismo com o Espírito Santo. Nunca confunda dom de línguas com batismo com o Espírito Santo. São coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas vindo, eles querem orar em línguas, isso está errado. Não que orar em línguas é errado, mas o objetivo não é orar em línguas. O orar em línguas é uma manifestação, né, física do batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós estaremos, o mês que vem nós vamos fazer um seminário aqui, segundo seminário de batalha espiritual, e nós vamos estar enfocando muito batismo com o Espírito Santo e dons espirituais.
porque as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Irmão, nós vamos abrir para perguntas. Eu só quero terminar com um relato, testemunho pessoal da nossa experiência com a manifestação do poder de Deus. Irmãos, quando eu me converti, fui liberto pelo Senhor, logo em seguida nós fomos congregar numa igreja tradicional, que era uma bênção, ensinava sobre Jesus, ensinava sobre santidade. Porém, acreditava-se que o Pentecoste era o quê? Era um fenômeno histórico que não se repetia mais, que os dons espirituais não eram contemporâneos, não era para os dias de hoje. E eu acreditei sinceramente naquilo, viu, irmãos? Eu peguei alguns livros, fiz alguns estudos bíblicos, e eu acreditava que os dons não eram para hoje, que não existia batismo com o Espírito Santo. Então eu me tornei uma pessoa consagrada, servia a Deus, mas eu não era um crente tradicional, eu era antipentecostal, são coisas diferentes, viu, irmão? Se eu encontrava com o irmãozinho pentecostal, tadinho dele. Eu queria convencer ele de tudo quanto é jeito que ele não orava em línguas, que se ele orava em línguas era o capeta que estava falando na boca dele. E não, eu acreditava nisso de todo o meu coração. Não por maldade, mas eu acreditava nisso. Haviam me ensinado, e como eu era muito sincero, eu era muito zeloso. Até que aconteceu o seguinte, um dia descendo pelas ruas da cidade, próximo a Plinha ali para baixo, de repente eu encontrei um jovem. E este jovem estava evangelizando um mendigo. E aquilo chamou minha atenção, porque eu era evangelista, andava com muitos folhetos no bolso. E aquele jovem falando de Jesus para o mendigo. Quando eu me aproximei daquele jovem, o que aconteceu? Irmãos, algo muito estranho. Eu sentia um vento que subia e descia assim, ó. Subia e descia. Eu não conseguia sair de perto, eu cheguei mais perto. E comecei a olhar para ele. Ele falou, tá com algum problema? Por que você não para de me olhar? E eu tive que falar algo muito constrangedor para ele. Eu falei, quando eu chego perto de você, eu fico todo arrepiado. Ele falou, tudo bem, é que eu acabei de ser batizado pelo Espírito Santo. Irmãos, o automático seria eu abrir minha Bíblia e provar para ele que ele estava endemoniado. Mas aquilo, irmão, você não imagina, naquele momento estava uma presença tão de Deus ali, que eu não consegui falar nada. E ele perguntou qual é o meu nome, eu peguei e falei. Talvez alguém que tenha conhecido ele, o Wilton, era da Batista Águia, naquela ocasião. Alguém conheceu ele? Fazia educação física. Aí eu peguei e falei, ele falou, fui batizado com o Senhor. Ele perguntou meu nome, meu endereço, ele falou, vou orar por você. Eu falei, tudo bem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, pentecostal quando fala que vai orar, ele ora, viu? Mas eu esperava que ele orar na casa dele. Quando foi no mesmo dia, 10 horas da noite, alguém bate na casa da minha mãe. 10 e meia da noite. Eu abri a porta, ela falou, olha quem é, Jim. Eu falei, pois não. Ele falou, vim orar com você. E ele entrou, irmãos. Ele entrou, eu falei, então tudo bem, vamos orar. Eu me lembro que eu ajoelhei e comecei a orar. Querido e amado Pai Celestial. Irmão, ele já engatou numa rajada em língua estranha. E o meu coração veio na boca, eu falei, o capeta entrou dentro da minha casa. Eu tinha me ensinado isso, mas eu não conseguia falar nada. Porque aquele jovem tinha algo que eu tinha certeza que eu não tinha. E ele virou a minha cabeça do avesso. Ele terminou a oração dele, se levantou e falou, vou embora então. Irmãos, e a minha cabeça estava do avesso, porque o meu pastor falava que aquele dom não existia, o Pentecoste era o fenômeno, não existia dom de línguas, que era do diabo, mas eu sabia que aquele jovem era de Deus, eu tinha sentido a presença de Deus perder, e eu não sabia. Aí eu me lembro que eu orei a seguinte oração, Deus, eu não sei se existe batismo com o Espírito Santo ou não existe, mas uma coisa eu tenho certeza, aquele jovem tem alguma coisa que eu não tenho. E durante 3 dias e 3 noites eu orei, eu quero que ele tenha, eu quero que ele tenha, eu não sabia o que era, mas eu quero que ele tenha, eu quero que ele tenha. No 3º dia ele apareceu e falou, você vai num culto comigo. Irmãos, a gente passou ali pela Costa Pinto para ir num culto, mas caiu um pé d'água, mineiro fala pé d'água, né? Mas tão forte que não teve jeito, a gente ficou paralisado. Cheguei na igreja, no último momento, o pregador me viu todo encharcado. Falou, irmão, eu tenho horário, eu tenho que terminar, mas você vai receber sua bênção. Eu falei, tá. Quando a gente voltou pela Costa Pinto, não era o que era hoje lá, mas era escuridão total, a gente falou, não, vamos orar ali mesmo. Aí eu dobrei meu joelho, aí eu fiquei mais confuso ainda, porque aí eu estava falando em outras línguas. Bom, resultado, eu estava enrascado, irmão, porque eu já participava há 2 anos da mesma igreja,
sem ser aceito como membro na ata da igreja com tendências ao pentecostalismo. E naquele dia, eu ainda levei um irmãozinho fofoqueiro para ir na igreja junto comigo. E na porta da igreja, o irmãozinho dizendo assim: ele foi batizado pelo Espírito Santo. Mas eu fiquei quietinho ali, o pessoal todo me olhava. E aí, de repente, foi no domingo, né? Quando foi na segunda-feira, tinha uma reunião de oração à noite. Quando nós chegamos naquela reunião de oração, eu falei: Jesus, ninguém pode saber. Se alguém subir, eu estou frito. Mas naquela reunião de oração, quando eu chego naquela reunião de oração, havia uma pessoa que o pastor Marcelo tinha, na época, irmão Marcelo, não era pastor, tinha pegado, né, na rua, que estava numa situação debilitar, e ele estava sentado no banco da igreja, assim, tadinho, embriagado, todo ensanguentado, todo machucado, na porta da igreja, irmão. Quando eu olhei aquilo, eu já apontei o dedo para ele, saí orando em línguas estranhas dentro da igreja. Apontei o dedo para ele, coloquei a mão na cabeça dele, como a Bíblia diz, se eu não venho ficar calado, interpretei e falei uma profecia para ele sobre o que iria acontecer com a vida dele. E o pastor Marcelo me tem uma recaída. Vários anos sem orar em língua estranha, volto a orar também. Começo a orar em línguas estranhas também, e aí eram 2 já, né? E aquilo ali foi extremamente constrangedor. Eu lembro que o pastor falou: o que estão fazendo na minha igreja? Meu Deus. Só que o pastor era muito santo. Reuniu o conselho e falou o seguinte: olha, você tem que colocar isso para fora. Pentecostais fora. Aquele pastor não era pentecostal, não acreditava no batismo com o Espírito Santo nem no doninho, mas era um homem santo. E ele pegou e falou: não, eles não fizeram nada errado. E chamaram o concílio, o Supremo Concílio, e vieram e colocaram e pressionaram ele. E aí aquele pastor então pegou e falou: olha, eu renuncio ao cargo. Foi do púlpito, falou: estou renunciando ao cargo, por isso, não, a partir de hoje eu renuncio ao cargo. No momento que aquele pastor renunciou ao cargo, 70% da igreja se colocou de pé e falou: nós renunciamos como membro. E aí nasceu a igreja que se tornou a Sara Nossa Terra. De Lavras, hoje, né? Glória a Deus. Do qual nós temos alguns remanescentes aqui ainda, há muitos e muitos anos atrás. Amém, queridos? Então, o pastor Marcelo, como está viajando, pediu que nós trouxéssemos uma ministração, né, que nós escolhêssemos, e eu acho que o Espírito Santo trouxe esse tema, que é muito importante, né, sobre o poder do Espírito Santo. E nós vamos ter um tempinho agora, né, até às 9 horas ou menos, de acordo com vocês perguntar, para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta e resposta, por favor, dentro do assunto. Amém? Nós estamos aqui. Amém? Pode falar, querido. Não, ele não muda a personalidade, vamos dizer assim. Ele dá mais capacidade espiritual para que aquela pessoa possa mudar nas áreas que ela precisa, entendeu? Né? Então, nesse sentido que o profeta Samuel falou para Saul: você se transformará em outra pessoa, né? Não que ela vai trocar a personalidade, né? A conversão, na verdade, mesmo a conversão da pessoa, não é que ela muda a personalidade, é que uma nova pessoa nasce dentro dela, né? E a partir daquele momento Cristo cresce e ela vai diminuindo gradativamente, nesse sentido. Tá? Mais alguém? Pode falar. Então, então, o caráter, no sentido que a irmã está falando, a gente pode estar falando em mudança de conduta, né? Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que foi. A personalidade é mais do que isso, né? É quem a pessoa realmente é na sua essência. Talvez, num certo sentido, por exemplo, aquilo que nós fazíamos em decorrência daquilo que nós somos, né? Então, talvez a mudança real da pessoa vai repercutir na conduta da pessoa, né? Aquilo que está em Cristo, nova criatura acontece na conversão. Né? Só que o que acontece na conversão, no processo após a conversão, a verdade é que a pessoa ela é um bebê espiritual, né? Então é por isso que você já viu muitos crentes, em especial novo convertido, fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Quantos já viram? E quantos já fizeram isso também? Né? Porque Cristo é em você a esperança da glória.
Mas a verdade é que aquela pessoa espiritual que está dentro de você, no momento que você se converte, ele é um bebê espiritual ainda, né? E a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não seja feito o quê? A vontade um do outro. Então, o que acontece é isso. Muitas vezes você pensa assim, será que aquela pessoa não mudou? Será que aquela pessoa se converteu de verdade? Né? Quantos já pensaram isso? Mas ela simplesmente o quê? Um bebê em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte, olha, vocês ainda são o quê? Meninos em Cristo. Ele não diz que eles não eram de Deus, eles eram meninos em Cristo. Amém? Mais alguém? Pode falar. Então, isso não quer dizer que uma pessoa não possa receber sem imposição de mãos, mas a regra é essa. Mas essa é uma regra que tem exceções, né? Eu conheço várias pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo sem imposição de mãos, mas a regra, o comum é isso, você receber pela imposição de mãos. Né? Mais alguma pergunta? Bom, então, amém, queridos? Vamos? Pode falar, querido. Sim, sim. Então, é muito importante essa pergunta que você fez. Se nós prestarmos atenção no Evangelho de João, Jesus ele diz o seguinte aos discípulos. Obrigado. Recebei o Espírito Santo. Então, Jesus, assim que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e fala assim, recebei o Espírito. E, ó, quantos lembram disso? E é depois desse momento que ele fala, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Lá em Romanos está escrito o seguinte, ó, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Quando é que o crente recebe o Espírito Santo? É na conversão. Quando você nasce de novo, você nasceu da água e do Espírito. É aqui interno. Tito 3,5 ou 3,15, eu sempre confundo. Diz assim, ó, regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. No momento da sua conversão, você já tem o Espírito Santo, você já tem o Consolador, você já tem a comunhão com Deus. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Amém, queridos? Você é revestido do poder. Pode ser entendido, vamos dizer, se nós formos entender, externamente, um derramar. Amém? Mergulhado. Internamente, é um encher. Para completar, fala comigo. Ele me enche e eu sou mergulhado ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo você tem desde o momento que você se converte. Todo crente tem. Essa é a prova da sua salvação. A Bíblia fala que é o penor da nossa salvação. Mas o batismo com o Espírito Santo é no momento que você é revestido com poder para executar as obras de Deus. O batismo com o Espírito Santo, o seu objetivo é simplesmente ter poder espiritual, habilidade espiritual para falar de Jesus com mais eficácia. Ok? Mais alguém? Pode falar, querido. Isso é totalmente relativo. Porque você falou a palavra conversão, né? Então, a conversão de uma pessoa, ela pode ser instantânea, né? Uma pessoa vai e se arrepende completamente, mas ela pode também ser gradativa. Quantos conhecem uma pessoa que foi vindo na igreja, foi ouvindo a palavra? Então é aquilo ali, porque a conversão, né, na verdade, se nós vamos pegar literalmente, é isso aqui, ó, né? Ela estava indo numa direção e ela voltou para outra direção. Então tem pessoas que numa pregação ela vai e se arrepende. Eu, por exemplo, a pessoa que me ganhou para Jesus, ele tinha uma vida totalmente desregrada, totalmente terrível. E um dia ele pegou, se ajoelhou e falou, Deus, nunca mais. E aquele momento ali foi o momento da conversão da vida dele. Agora eu conheço pessoas que foram vindo na igreja, foram ouvindo a palavra. Então, na verdade, é o seguinte, quando ela se batiza nas águas, ela está obedecendo a Deus, né? Então, por exemplo, ela está no processo de conversão. Mas há pessoas que descem as águas, mas que não estão totalmente convertidas. Quantos sabem?
né? Mas ela pode estar num processo, aquilo pode estar acontecendo na vida dela. Porque todas essas coisas que nós estamos falando, fazendo, são externas, né? Não é isso? O levantar a mão para aceitar Jesus, o mergulhar na água. Mas existe algo que é interno, não é isso? Que é quando ela nasce de novo pelo Espírito Santo. Aquilo ali, na verdade, nós não sabemos quando aconteceu. Mas aí ela mesma, né, depois fazendo uma análise da vida dela, ela vai perceber. Né? Por exemplo, na minha vida, como que eu fiquei sabendo que eu tinha convertido? Né? Eu comecei a notar algumas coisas, por exemplo, eu não perdoava ninguém. Aí, de repente, eu comecei a sentir a necessidade de perdoar. Porque eu não converti numa igreja, alguém pregou para mim 8 meses depois que eu vim para a igreja. E eu não pedia perdão, mas eu comecei a sentir necessidade de pedir perdão para as pessoas. E aí eu coçava a cabeça e falava, alguma coisa está acontecendo. Porque eu simplesmente, para mim, tinha aceitado Jesus. Ninguém me falou o que era novo nascimento, o que era conversão. Né? Então, esses momentos podem acontecer no momento do batismo, pode acontecer, mas pode ser também um processo. Amém? Pode falar. Como que é conduzida a oração? Então, nós vamos fazer um momento desse. Então, em outubro nós vamos fazer isso aqui, que é um seminário de dons espirituais e batismo com o Espírito Santo. Então, o importante, antes da ministração do batismo com o Espírito Santo, é ministrar o arrependimento. Porque, na verdade, a condição para o batismo do Espírito Santo é o arrependimento e a fé em Jesus. Né? Então, o Pedro lá, ele fala assim, Atos 2,39, arrependei-vos e sejam batizados. Mas esse batismo está falando de conversão. Porque quando nós vemos, por exemplo, na casa de Cornélio, em Atos 10, Cornélio não foi batizado, mas foi batizado com o Espírito Santo. Então, o importante mesmo é ministrarmos a conversão. Ou seja, Pentecoste, historicamente, é depois do Calvário e espiritualmente tem que ser depois do Calvário. Ou seja, primeiro aceita Jesus, se arrepende, depois pensa em Pentecoste. Por quê? Pentecoste sem Calvário vira tragédia, viu, querido? É poder sem santidade. Isso não combina com a palavra. Então, primeiro, leva arrependimento. Pode falar, querido. Então, irmã, bom, como é que eu vou te explicar, te responder isso sem cometer, sem pecar? Olha, irmã, eu vou ser muito sincero, eu vou falar como eu procedo, não quer dizer que esse é o seu procedimento, eu vou falar como eu procedo. Se eu não conheço, eu não confio. Eu não permito que qualquer pessoa coloque a mão na minha cabeça, muito menos orando em línguas. Agora, por exemplo, se é o meu pastor, se é alguém, né, que eu conheço, porque há casos que eu já vi, né, delicado, né? Então, oração em línguas é uma bênção, é bíblica, é uma oração profundamente espiritual, mas entre você e Deus, né? Você pode faça você. Agora, se a pessoa está orando por você e tá, oh Deus, eu abençoo essa vida, e de repente ela ora um pouco em línguas estranhas, porque aquele que ora em línguas edifica-se mesmo, ele está se edificando. Então ele vai, abençoa você, declara a bênção sobre a sua vida. Então, eu pessoalmente, se é uma pessoa que eu não conheço e vem orando só em língua estranha, eu evito. Agora, se eu puder ser delicado, para não ser indelicado, alguma coisa nesse sentido, ele vai orando, eu vou queimando, Deus vai amarrando os 4 cantos. Se tiver alguma coisa errada, manda Miguel, Gabriel, os anjos, assim. Né? Então, por segurança, não estou falando da pessoa, alguma coisa assim. Estou falando assim, você entra num local que você não conhece e vem uma pessoa dando rajada, e, né? Nesse sentido. Pode falar, querido. Uhum, 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 uhum. Não, não creio que você vai se dar mal. O que acontece é o seguinte: você vai ser mais bem-sucedido cheio do Espírito Santo, entendeu? Você vai ser menos eficaz sem o poder com o Espírito Santo. Mas não vai acontecer algo no seguinte sentido: Deus vai me amaldiçoar por isso, ou me castigar por isso. Você sempre vai ser mais bem-sucedido. É como, por exemplo, um pastor que prega pela unção e o pastor que prega sem
a unção. A palavra de Deus tem poder em si mesmo, né? Se ele é um homem sincero, é melhor apresentar as Escrituras com sinceridade, mesmo sem o poder do Espírito, né? Do que não apresentar nada ou distorcer as Escrituras, né? Kennedy Hagin sempre falava o seguinte: se a unção está presente, flua na unção. Se a unção não estiver, permaneça naquilo que está escrito. Amém? Mais alguém? Pode falar. Uhum. Uhum. E então, normalmente acontecia algo no Antigo Testamento quando a pessoa era ungida. Que algo era esse? O dom de línguas, ele é um dom exclusivo da nova dispensação. O único dom espiritual que nunca se manifestou no Antigo Testamento é o dom de línguas. Interessante, né? Normalmente, quando uma pessoa era ungida, no Antigo Testamento acontecia um fenômeno. Que fenômeno era esse? Quem sabe? Essa pessoa começava a profetizar. Né? Um exemplo disso, por exemplo, quando Moisés falou que o cargo dele era muito pesado, que ele não estava aguentando, Deus falou para Moisés: Moisés, eu tirarei do espírito que está sobre ti e colocarei sobre mais 70 homens. Né? E aí o que aconteceu? Aí Moisés mandou esses homens virem para a congregação e anotou o nome dos 70 numa lista. E foi olhando o nome, foi orando. 68 começavam a profetizar aqui. Eles profetizavam. E de repente Josué chega correndo lá fora: Moisés, tem 2 profetizando lá fora. Josué não sabia o que estava acontecendo. Então o que aconteceu? A unção que estava sobre Moisés caiu sobre 70, só que 68 estava aqui e 2 estavam lá fora. Então normalmente eles profetizavam. Então é por isso que quando Saul recebe o revestimento do Espírito Santo, cria-se um ditado em Israel. Qual era o ditado? Está também Saul entre os profetas, porque Saul então passa a profetizar. Davi também profetizou. Então o fenômeno que acontecia no Antigo Testamento, quando uma pessoa recebia a unção do Espírito Santo, ela profetizava. Okay? E no Novo Testamento também acontecia, por exemplo, no caso dos discípulos de João Batista, eles não somente oraram em línguas, como também profetizavam. Okay? Mais alguém? Pode falar. Uhum. Uhum. Então, olha só, eu acredito que o batismo... Pode falar. Uhum. Uhum. Fala dormindo. Acontece. Deixa eu te fazer uma... Alguma vez você já foi ensinada algo negativo contra o dom de línguas nos primeiros anos da sua fé? Isso, então. Então, biblicamente, se nós formos analisar a evidência física do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Eu acredito que isso é uma regra. Agora, olha só. E se alguém não tem língua? Já parou para pensar nisso? Não, a pessoa não tem língua. Aí você vai falar que ele não é batizado com o Espírito Santo porque ele não orou em língua, mas ele não tem língua. Então, eu acredito que é regra. Aquele que é batizado com o Espírito Santo ora em línguas. É uma manifestação física. Mas eu não acredito que haja regra sem exceção também. Então, olha só, tem pessoa que não tem língua. Agora eu te faço uma pergunta. É possível que no lugar de não ter língua haja um bloqueio na mente? Claro que é possível, né? E normalmente isso é muito comum. Eu conheço dezenas de pessoas que não oram em línguas acordado, mas quando deitam na cama e dormem, dão um rajado em língua estranha até falar chega. Então, em muitos casos, eu acredito que existam pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não oraram em outras línguas, simplesmente porque tem um bloqueio psicológico. Alguém falou que pode ser o diabo. Esse é o mais comum, viu, irmão? Pastor, eu tenho medo de impor a mão sobre a minha cabeça e eu pensar que é o Espírito Santo e a pombagira. Então, por quê? Porque, na verdade, você é batizado com o Espírito Santo. Porque você tem, não, mas o seu consciente bloqueia, trava. Agora, eu já vi também, nós vamos ministrar um dia batismo com o Espírito Santo aqui, pessoas que simplesmente não foram instruídas de maneira correta. Vou terminar só com alguns exemplos. Por exemplo, um senhor veio até mim e falou: Pastor Ezio, eu tenho 30 anos no Evangelho Pleno, 30 anos de pentecostal, e fulano já orou por mim, eu nunca oro nisso. Eu falei: não, hoje você vai orar. E coloquei as mãos. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, vai receber agora.
travou os dentes. Fiquei meia hora e falou, tá vendo, pastor Ed, não tem jeito, eu não consigo. Eu falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa, nem se Miguel descesse com pé de cabra, querido, e Gabriel pegasse a sua língua para bater. Então, quer dizer, aí instruí ele, pouco tempo, ele estava orando, então falta de instrução. Outra irmã chegou, pastor Ed, não adianta, eu tenho tantos anos que eu estou na igreja, eu não oro em línguas, não tem jeito. Eu falei, então vamos lá, hoje você vai orar. Coloquei a mão na cabeça dela, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória. Eu falei, irmã, cala a boca, irmã. Ela, começou a orar em língua estranha na hora, irmã. Por que ela não orava em língua estranha? Ela não parava de falar em português. Deu um susto santo nela. Então, o que acontece? E, sem falar, quando não é as pessoas que ministram, fica em pé, Douglas. O pobre que está lá para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí chega o irmão, fica firme, irmão. Aí chega o outro, relaxa. Ele não sabe se fica firme ou se relaxa, irmão. Então, assim, eu acredito que tem exceção. É claro que eu acredito. Mas eu acredito que na maioria dos casos é falta de ensinamento correto. A pessoa simplesmente não foi ensinada de maneira correta. Amém, queridos? Vamos... Oh, vai. Pode falar, querido. Uhum. Então, esse é um ensinamento totalmente incorreto e pode ser demoníaco. Ou seja, você ensinar uma pessoa a falar em línguas estranhas e falar para uma pessoa falar determinada palavra. Eu nunca falaria uma palavra que veio da boca de outra pessoa. E também, vamos ser sinceros, tem muita gente que não sai da alabarraia, viu, irmão? Então, assim, o que eu estou falando? A gente tem que tomar cuidado. Agora, por exemplo, mesmo no movimento carismático, embora a gente pense que isso é uma regra, isso é uma exceção no movimento carismático. Né? Embora a gente vê na televisão o pessoal ensinando. No início, né, ele começou com um movimento totalmente genuíno. Como começou o movimento carismático? Um grupo de universitários católicos foram na reunião da NONEP e ganharam um livro muito famoso chamado Foge, Nick Foge. Quantos lembram? Quem já leu esse livro? Maravilhoso. Onde o pastor David Wilkerson, né, fala que ele vai para Nova York, pregar para as gangues de Nova York, e muita gente recebe o batismo com o Espírito Santo. E ele vai na delegacia e fala assim, eu tenho a cura para a heroína. Mas como assim? Não, heroína não tem cura, mesmo hoje, mesmo contrariamente difícil. Não, você vai trazer as pessoas para mim, eu vou orar por elas, eles vão ser batizados com o Espírito Santo. E acontecia, a pessoa era batizada com o Espírito Santo, não voltava para a heroína. O que acontece? Alguns jovens leem esse livro. E desesperados, e eles eram católicos. Eles vão na reunião da DONEP, Associação de Homens de Negócios. E na reunião da DONEP eles se ajoelham, e quando eles se ajoelham, o meu irmão da DONEP impõe as mãos sobre eles, eles oram em língua estranha. Aí o irmão lá fala assim para eles assim, então vamos, o dia do culto, ele fala, não, nós somos católicos. E assim que começou o movimento carismático católico. No início começou como mover genuíno. Aí, é claro, depois a igreja entra e dá a ordem. Você pode olhar que se você vê, por exemplo, alguns cultos carismáticos, só falam de Jesus o tempo todo. Aí no final chama pelo nome. Porque aquilo é imposição, aquilo é lei. Se não fizer isso, não pode ter o movimento. Então é imposição. Mas 90% do tempo, muitas vezes a pregação às vezes acaba sendo mais cristocêntrica do que às vezes muitas pregações nossas. Mas é que, por imposição do Vaticano, eles têm que fazer o que fazem. Até recentemente, você teve um problema sério com o padre Fábio de Mello, né, que fez algumas declarações falando que não podia fazer isso, que era só Jesus, coisa e tal. Está encarando um processo eclesiástico por causa disso. Amém, queridos? Mas falaram horrores dele, né? Falaram até que ele não tem mãe, né? Falaram que ele não tem mãe. Porque o que ele falou, que é o padre sem mãe. O que ele falou foi totalmente bíblico. Amém, queridos? Estamos encerrados. Deus abençoe. Permaneça em Cristo, permaneça na fé.